Claro que uma das coisas que eu acho que é mais importante, ao invés de, todas essas contas, uma série de dúvidas, as dinâmicas vão acontecer dentro da sala de aula, eu gostaria que a gente pudesse apresentar o que? De forma gráfica, que são esses balanços. Ok? Então, claramente a gente pode ver aqui um dos padrões que nós adotamos, tudo que está na parte do ativo as cores remetem ao verde e tudo que está na parte do passivo remete ao vermelho, laranja, marrom, alguma coisa das cores mais quentes aqui. Ok? Então, do ponto de vista econômico, nós estamos vendo que essa empresa está crescendo. Ok? Essa empresa está crescendo. E aí a relação entre ativo circulante, passivo circulante, essa questão de liquidez da empresa, eu acho que é importante falar. É o gráfico do anexo 2 lá, da transcrição que eles fizeram aqui para o ano de 2009. Já serve como gabarito e também uma primeira interpretação. É interessante também destacar que, em termos gráficos, né, a análise vertical ela pode ser, dado que de 0 a 100%, o que significa 2007, 2008 e 2009, se nós fizermos uma análise vertical. E essa régua demonstra bem o que está acontecendo, por exemplo, com passivo circulante, de 16% do passivo ele está representando somente 14% e de repente ele representa 19%, e assim a mesma coisa para o ativo. Destacar que o ano de 2008 é um ano de crise, então algumas coisas podem ser destacadas nessa situação. Porém, lá na aula 3 nós vamos ver com mais profundidade. Uma outra coisa, fato relevante, isso também na aula 3, passivo não circulante, de repente, de quase 0% de representatividade passa a 41%. Então, é interessante a gente destacar na aula. Ok? Essa para a análise vertical. Vamos para a análise horizontal. Aqui tem um pequeno erro aqui na figura, mas lá no anexo está certinho. Né? O anexo 2.2 falando da análise horizontal do balanço patrimonial. Dá uma olhada no que aconteceu do ano 2007 para o ano 2008. O passivo não circulante teve um crescimento de 194 vezes, tá ok? Ou 19.469%. Então isso aqui é aquilo que nós destacamos anteriormente aqui nesse vídeo. Percebam que nessa parte da aula, na parte da aula 1, já vai dar para o aluno ter bastante contato com o que é a análise vertical e a análise horizontal de um balanço patrimonial. Vamos fazer a mesma coisa o que? Para o DRE simplificado. O DRE simplificado, que é solicitado aos alunos agora do ano de 2008 propositadamente, para eles fazerem o quê? Fazerem a transcrição, né, nesse anexo 3, fazerem a transcrição da mesma forma que foi feito lá para o balanço patrimonial, fazer para a demonstração de resultado do exercício. A análise vertical é a que se segue e a análise horizontal também pode ser pedido para que eles calculem. O professor palestrante vai poder sentir durante o curso da aula se está dentro, se está fora do cronograma de aula, do plano de aula, então pedir ou para eles calcularem ou efetivamente só apresentar os resultados. E a forma melhor que nós achamos aqui de apresentar o resultado é fazendo o gráfico, né, com um gráfico primeiro da demonstração de resultado do exercício do ano de 2007 até o ano de 2009, a gente percebe que o faturamento está crescendo e que o resultado também de 37 ele passa para 120 milhões de reais. E isso, cada um dos grupos podem ser comentados com os alunos. Okay? Feito isso, vamos fazer a análise vertical e análise horizontal, ou seja, dentro do 100%, normalizando em 100% cada um dos faturamentos, e aí nós estamos falando de receita líquida de vendas, o quanto que está sobrando, qual é a margem que está sobrando aqui. Então nós estamos percebemos aqui que é de 11%, de 10% e de 15%, que essa empresa efetivamente está o quê? Além de aumentar o faturamento, ela está aumentando o quê? A sua eficiência com relação à sua margem. Okay? Em termos de custo, ele está caiu um ponto aqui. E aí os comentários e os debates eu acho que são bastante cabíveis aqui nessa análise vertical.
Percebam a dinâmica da aula, porque o professor ele fica muito mais, ao invés de se cansar ou se desdobrar para expor à turma o que é cada um desses tópicos, o professor ele faz com que a turma trabalhe e tenha o que? Venha com as dúvidas para ele. Então, acho que para fomentar o debate, isso se o professor também quiser separar em grupos para que os debates aconteçam, fiquem à vontade. O que os professores palestrantes sentirem melhor, mais confortáveis, a gente podem fazer, tem a completa liberdade. Ok? Então, somente retomando então a aula 1, sugerimos então começar com as nossas demonstrações simplificadas, fazer os exercícios e apresentar os gráficos para um debate do que efetivamente está acontecendo. Feito isso na aula 1, o que acontece? Vamos para a aula 2.